Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Gostaria que vocês abrissem o livro na página 166, onde a gente vai ver o assunto chamado divisores de um número natural. Quando a gente fala em relação a divisores, é isso mesmo que vocês estão pensando, tem a ver com divisão. Então, está muito relacionado com a divisão. Eu separei aqui alguns pontos que a gente não pode esquecer para que a gente possa compreender realmente esse conteúdo. Ele não é difícil, mas ele requer muita atenção e também um pouco de conhecimento em relação àquele assunto da quarta operação matemática que nós estudamos, a divisão. Então, vamos compreender um pouco mais. O que é um divisor? Então, logo no início, a gente tem essa parte aqui em destaque, que a gente pode ler de forma conjunta. Vamos lá? Divisor de um número natural é todo número natural diferente de zero, pelo qual ele pode ser dividido sem deixar resto. Ou seja, são divisões exatas, não fica resto, e diferente de zero, porque a gente sabe que não existe nenhuma divisão por zero. Se eu vou dividir 5 balas para 0 pessoas, não houve divisão, né? Então, não aconteceu essa divisão. Então, a gente sabe que não existe divisão por zero. Tem que ser pelo menos por 1. Então, vamos compreender um pouco mais. O número 1 é divisor de qualquer número, ou seja, qualquer número pode ser dividido por 1 que não vai deixar resto. Ou seja, se eu tiver 10 dividir por 1, permanecerei com os meus 10. Se eu tiver 1000 e dividir por 1, também permanecerei com os 1000. Certo? Então, essa parte está entendida, né? Todo número diferente de zero é divisível por si mesmo, ou seja, qualquer número diferente de zero, quando a gente divide ele por si mesmo, sempre vai dar o resultado 1. Ou seja, 10 dividido por 10. 10 balas divididas para 10 pessoas. Cada pessoa ganhou quantas? Uma. 1000 dividido por 1000 vai dar 1. 99 dividido por 99. 1. Ou seja, qualquer número ele pode ser divisível por si mesmo. Compreendido? O maior divisor de um número é ele mesmo. Ou seja, eu não posso dividir um número por algo maior do que ele. Se eu tenho 10 e vou dividir por 11, esta conta não vai dar certo. Porque como é que eu tenho 10 balas e vou dividir para 11 crianças? Alguém vai ficar sem. Então, não existe a possibilidade de dividir menos por mais. Então, o máximo que eu posso dividir é por ele mesmo, certo? Nenhum número é divisível por zero, porque a gente sabe que não existe divisão por zero. O menor divisor de um número é 1. Então, a gente sabe que o menor número que a gente pode dividir, 1. O conjunto dos divisores é finito, diferente dos múltiplos. Lembram quando nós estudamos os múltiplos, que a gente começava a multiplicação 2 vezes 0? 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim a gente lembra que eu falei até com vocês que a gente passaria o dia, se eu não desse a quantidade de múltiplos, nós passaríamos um dia inteiro realizando as continhas de multiplicação, porque o conjunto dos múltiplos é infinito, ou seja, não tem fim. Já os divisores, que é o que a gente está estudando hoje, tem fim. A partir do momento que a gente chega no próprio número, a gente encerra, porque a gente sabe que a gente não pode dividir por um número maior do que ele mesmo. Então, vamos entender um pouco. Olha só, 2 é divisor de 4, porque 4 dividido por 2 é 2. Mas não é apenas quando o divisor é 2 que o resultado da divisão de 4 é exato. O número 4 tem outros divisores. Olha o exemplo aqui, pessoal. 4 dividido por 1. Então, a gente vai sempre começar por 1 e termina nele mesmo, certo? 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. E agora, 4 dividido por 3 é possível? Não é, porque se eu for dividir 4 por 3, vou ter resto. E a gente sabe que nos divisores a gente não pode ter resto. Então, qual é o próximo que vai dar certo? 4 dividido por 4 que vai dar 1.
Portanto, os divisores de 4, quais são? 1, 2 e 4. Eu posso colocar esse e 4 e não reticências? Devo. Nos divisores, nós não utilizamos reticências, porque é um conjunto finito. Vamos entender um pouquinho mais. 4 é múltiplo de 1, 2 e 4. 4, 2, 1. Ou seja, nós temos aí os múltiplos, que são os múltiplos de 4, mas 4 é divisível apenas por 1, por 2 e por 4, certo? 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 4, 1. Vamos ver um exemplo de 9. Se eu pedir para vocês os divisores de 9, vamos aos poucos para ir ficando mais claro na nossa mente. Os divisores de 9. Então, eu começo sempre 9. Vou dividir primeiro por quem, pessoal? Por 1. Dividido por 1 igual a 9. Porque eu não posso começar por 0. Não existe divisão por 0. Certo? 9 dividido agora por 2. Tem como? Não tem, porque sobraria resto. Então, não é possível. 9 dividido por 3. Aí sim dá certo. Dá 3. 9 dividido por 4. Sobra resto. Se eu não sei de cabeça, se eu ainda não conseguir memorizar e aprender realmente a tabuada, eu posso ir fazendo essas continhas separadas. Certo? Então, é trabalhoso, mas a gente consegue. 9 dividido por 5 também não. 9 dividido por 6 também vai sobrar resto, por 7 e por 8. Então, eu vou dividir 9 por 9, que vai dar 1. Chegando nele mesmo, eu sei que a conta acabou. Não tem mais o que dividir, porque a divisão encerra nele mesmo, certo? Então, quais são os divisores de 9? Divisores de 9. 1, 3 e 9. Tá ficando mais claro? Vocês estão compreendendo? Então, vamos passar aqui para o exercício. Façam os x nos divisores de 15. Quais são os divisores de 15? Vamos responder essas juntos? Vamos lá? Então, vou pegar 15 e irei fazer a divisão, certo? Vamos lá. 15 dividido por 1, que vai dar 15. 15 dividido por 2, vocês acham que dá certo ou sobra resto? Sobra resto, então não dá certo. 15 dividido por 3, eu já sei que dá certo, dá 5. 15 dividido por 4, é possível? Não. 15 por 5, que vai dar 3. Agora, e 15 por 6 dá certo? Se eu pegar 15 e dividir por 6, vai sobrar. Por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13 e por 14. Se vocês realizarem essas continhas aí no caderno de vocês ou no rascunho, vocês irão perceber que sempre vai sobrar resto. Então, não faz parte dos divisores. Então, eu cheguei em quem? 15 dividido por 15, que vai dar 1. Portanto, os divisores de 15, quais são, pessoal? Vamos lá, divisores de 15 igual. A gente sempre começa do menor. 1, 3, 5 e ele próprio. Então, toda vez que a gente começa por 1 e termina nele mesmo, a nossa conta encerra. Então, os divisores sempre serão assim. Irão sempre iniciar com 1 e terminar com ele mesmo, certo? Então, vocês irão marcar quais são. Então, marcarão 1, 3, 5 e 15, certo? Agora, a segunda questão. Determine os divisores dos números abaixo e faça um círculo em volta do maior divisor. Então, vocês irão pegar e fazer a divisão. Do 15, por exemplo, a gente já sabe que deu 1, 3, 5 e 15. Então, vocês só farão um círculo no maior. Quem é o maior divisor de um número? O maior divisor de um número é ele mesmo, então, no 15. Toda vez que vocês realizarem essas continhas e pedir o maior, vocês já sabem que será ele mesmo. Terceira questão. Escreva V se forem verdadeiras ou F se forem falsas
Então, vocês precisarão fazer essas continhas para descobrir se realmente são verdadeiras ou falsas. Observar os números do quadro e escrever quais são os números divisíveis por 3, quais que eu dividindo por 3 não sobrará resto, por 2, por 5. Um total de 32 idosos participou de um evento para explorar as trilhas de um parque ecológico. Faça um X nas quantidades que permitem dividir o grupo em um número exato de pessoas, ou seja, 32 dividido por 3 vai dar um número exato? Se der, eu marco. Dividido por 4 vai dar um número exato? Se der, eu marco. Dividido por 6 vai dar um número exato? Se der, eu marco. E por 8 vai dar um número exato? Se der, eu marco. Só uma dica, 3 estão corretas. E nós temos, para finalizar, 2 probleminhas. Veja as perguntas que a professora Leila propôs aos alunos e responda. Qual é o menor divisor dos números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. A gente sabe que o menor divisor de um número é 1. Portanto, o menor divisor de todos eles será quanto? 1, independente do número que seja. Qual é o maior divisor do número de 71? É ele próprio. Lembra? O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, não esqueçam essas regrinhas aqui que vocês não terão dificuldade. E finalizando, marcar com X as afirmativas corretas. Adianto para vocês. 3 estão corretas. Das 4, 3 estão corretas. Certo? Então, é um trabalho... É trabalhoso? É um pouco a princípio. Mas assim que vocês desenvolverem a habilidade de dividir, principalmente na mente, vocês tirarão isso de letra e irão perceber, tia, aquilo era muito fácil. E realmente é. Então, o conselho que a tia vai dar para vocês. Treinem, dividam. Se vocês ainda não sabem dividir na mente, não tem problema. Utilizem as bolinhas, os tracinhos. Deem uma pesquisada na tabuada, que vocês também têm ela no caderno. Enfim, procurem e-mails para facilitar a vida de vocês. E qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem que eu tenho o maior prazer de ajudá-los. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês aprendam neste primeiro momento. A gente vai fazer outras questões também relacionadas a divisores, mas neste momento eu espero que vocês compreendam principalmente isso. Então a gente começa, para saber quais são os divisores, a gente começa a dividir por 1 e assim até chegar nele mesmo. Isso, lembrando, apenas divisões exatas. Então, eu não vou seguir dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, se vai sobrar resto. Então, tem que ser apenas as divisões exatas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, revisem o conteúdo, volta o vídeo, tenta compreender novamente, que às vezes a princípio a gente não compreende, mas quando a gente vê novamente, é a mesma coisa. Tia, você explica novamente e vocês compreendem? Pois bem, então qualquer dúvida, volta o vídeo, vai fazendo passo a passo novamente, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir realizar a atividade. Um grande abraço, até a próxima!